Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do nono ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, como vocês estão vendo aí no título do vídeo de vocês, hoje a gente vai corrigir a prova, né? Então, pessoal, sem mais enrolação, nós vamos corrigir logo a prova. Eu já tinha feito aqui alguns esboços das questões e nós vamos começar agora, sem enrolação, certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão fala o seguinte, né? Dado um triângulo, o triângulo, né? A seguir, né? E sabendo que a tangente de θ é 3/4, não é isso? Determine quanto mede o cateto adjacente ao ângulo θ, né? Quanto é que mede esse cateto adjacente? Então, eu fiz aqui um desenho, pessoal. Lembrando que o desenho, só uma informaçãozinha, o desenho está fora de escala lá na situação lá, viu, pessoal? Vocês vão ver aqui porque aqui está fora de escala, certo? Lá está fora de escala, ok? Aí vamos lá, pessoal. Então, se ele deu aqui tangente de alfa, né? Então, ou de θ, então isso quer dizer que a gente vai utilizar em algum momento a tangente de θ. Perceba que esse 12, pessoal, lá na imagem, ele é o cateto oposto ao ângulo θ, né? E ele pede o cateto adjacente, que é essa medida aqui. Então, vou colocar x aqui. Se a gente analisar, qual é a relação que utiliza cateto oposto e cateto adjacente? A única relação que usa cateto oposto e cateto adjacente é a tangente, né? Então, isso quer dizer aqui o seguinte, que aqui no triângulo retângulo, a tangente de θ é 12 sobre x, né? O cateto oposto sobre cateto adjacente, 12 sobre x. Só que aqui em cima fala que a tangente de θ é 3/4. Então, eu vou trocar aqui tangente de θ por 3/4. Perceba agora que eu tenho aqui uma tem uma regra de 3, né? Uma proporção. Então, vou fazer aqui, ó. 3 vezes x, né? 3x. 4 vezes 12. Eu tenho isso aqui como 48. Então, resolvendo essa equação, eu tenho que 48. X é igual a 48 sobre 3, então posso afirmar que x é igual a 16, certo? Você está imaginando, professor, mas o lado é menor. É como eu disse a vocês, a figura está fora de escala, certo? Então, resumindo, o cateto adjacente aí, pessoal, nada mais é do que 16, certo? Então, perceba, pessoal, que a aula de hoje vai ser rápida, certo? Vai ser rápida porque no instante a gente já resolveu aqui uma questão, ok? Vamos para a segunda questão. Então, vamos lá. Segunda questão, pessoal, fala o seguinte. 3 cidades encontram-se dispostas no mapa, indicada como vértices de triângulo retângulo, né? Como mostra a figura. Então, eu vou desenhar aqui a figura rapidão, pessoal. Eu vou pausar o vídeo e desenhar a figura aqui. Pronto, pessoal, fiz aqui um esboçozinho aqui da figura que tem lá, né? Aqui tá dando um ângulo θ. E aí, vamos lá. O que é que diz lá? Diz o seguinte. Sabendo que a distância entre a cidade A e a cidade seria a cidade B, viu, pessoal? Entre a cidade A e a cidade B é de 55 quilômetros, ou seja, aqui mede, ó, 55 km, né? E que a tangente de θ, ó, tangente de θ é igual a 0,2, né? Determine a distância entre as cidades A e C, ou seja, ele quer essa medida aqui, eu vou chamar de Y, certo? Ele quer essa distância Y aqui, ok? Essa distância aqui, ó, daqui para cá. Então vamos lá, ele quer a medida de AC, certo? Quer essa medida. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a gente já percebe que aqui já deu a imagem que é um triângulo retângulo, então preste atenção, pessoal. Nem sempre que tiver uma questão de triângulo retângulo, você pode resolver, vai querer resolver somente pelo triângulo, pelo seno, cosseno ou tangente. Dependendo da situação, você pode até resolver por Pitágoras, certo? Mas quando é que a gente utiliza Pitágoras e quando é que a gente utiliza as razões trigonométricas?
Se por acaso você quer descobrir um lado de um triângulo e você tem apenas um outro lado e um ângulo, então você vai usar as razões trigonométricas. Agora, se você tiver dois lados e quer descobrir o terceiro, aí você pode aplicar Pitágoras. Não precisa aplicar as razões trigonométricas, ok? Como esse caso eu tenho um lado indicado e um ângulo e eu quero descobrir o valor do outro, então nesse caso a gente vai utilizar as razões trigonométricas. Perceba que aqui, ó, o A e o B ele representam o cateto oposto ao ângulo θ. E A e C representa o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, qual é a relação que eu uso? Cateto oposto e cateto adjacente. A única relação que eu uso é a tangente. Então, eu vou ter aqui que a tangente de θ é cateto oposto, certo? Cateto oposto sobre sobre o cateto adjacente, né? Que é essa medida y aqui. Perceba que aqui em cima afirma que a tangente de θ é 0,2, certo? Tangente de θ 0,2. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou substituir esse tangente de θ por 0,2. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, certo? 0,2 é igual a 55 sobre y. Aí preste atenção, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer essa situação de duas maneiras. Eu não tenho que fazer uma regra de 3? Tenho. Então, ou eu coloco apenas o número 1 aqui embaixo, porque esse número aqui não está em fração, ou eu coloco o número 1 aqui embaixo, ou eu posso transformar esse número decimal em fração. Se eu transformar esse número decimal em fração, o que é que vai acontecer? Aqui vai ficar mais ou menos, vai ficar igual a 2 sobre 10, certo? Que dá no mesmo de eu colocar aqui somente o número 1 aqui embaixo. Vai dar a mesma coisa. Se eu transformar isso aqui em fração, vai ficar 2 sobre 10, certo? Quem colocou 0,2 sobre 1 também está certo, viu, pessoal? Perceba que vai encontrar a mesma resposta. Ó. E aqui eu tenho 55 sobre y. Por que que eu preferi transformar em número em fração? Porque fica melhor para mim trabalhar, certo? Mas quem fez aqui, ó, daria 0,2y é igual a 55. Passa 0,2, 55 dividido por 0,2, certo? Vai dar a mesma coisa. Perceba que aqui agora eu tenho essa regra de 3, eu posso fazer, ó, 2 vezes y, que eu vou ter aqui, ó, 2y. E se eu fizer 10 vezes 55, eu tenho 550, ok? Agora eu vou fazer aqui, ó, 550 dividido por 2, certo? Y vai ser igual a 275, nesse caso aí a unidade medida, quilômetros, certo? Então perceba, pessoal, que não foi nada complicado para essa situação. Avaliação totalmente fácil, certo? Não tem bicho de 7 cabeças. E aí só basta analisar as explicações que foram dadas nos vídeos, certo? E resolver essas situações, beleza? Então, fechado aqui a segunda questão, vamos para a terceira questão, certo? Então lá, a terceira questão diz assim, ó, se seno de alfa, então vamos lá, ó, seno de alfa é igual a 4/5, certo? E cosseno de alfa é 3/5, certo? Aí ele pede, determine o valor de x no triângulo retângulo. Então ele quer saber aqui, pessoal, qual é o valor de x, certo? Eu vou desenhar aqui, fazer o esboço mais ou menos da figura. Eu vou pausar o vídeo e vai dar um cortezinho aí, rapidinho. Pronto, pessoal, tá aí, ó. O triângulo retângulo, né? Ele dá aqui o valor de 18 e aqui o valor de x. Então perceba que a questão ela dá duas relações, né? Duas razões, o seno e o cosseno de alfa. Isso quer dizer que a gente vai utilizar uma das duas relações, não sabe qual, certo? Pode ser que a gente utilize o seno, pode ser que a gente utilize o cosseno.
ok? Mas o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai analisar qual das duas eu vou ver aqui. Perceba que aqui, ó, o nosso ângulo de referência é esse aqui, certo? Que é o alfa, ok? É o alfa, certo? Aí vamos lá. Quais são as unidades que eu tenho, as medidas que eu tenho indicado aqui? Perceba que eu tenho indicado 18 e tenho indicado x. O 18 representa o cateto adjacente. E perceba aqui, ó, que o x, ele é a hipotenusa, né? Porque está oposto ao ângulo de 90 graus. E também é um lado maior do nosso triângulo aqui. Então, se a gente analisar, qual a relação que utiliza cateto adjacente e a hipotenusa, né? Se a gente perceber, nada mais é do que o cosseno, né? Então a gente vai utilizar aqui, ó, o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, pessoal, nada mais é que o cateto adjacente, no caso aqui da figura, é o 18 sobre x, ok? 18 sobre x. Aí vamos lá, pessoal. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Cosseno de alfa, aqui em cima diz que é 3/5. Então, eu vou substituir aqui, certo? Vou colocar, ó, 3/5 é igual a 18 sobre x. Fazendo nossa regra de 3 aqui, ó. Passo esse vezes esse. Dá 3x. E aqui esse vezes esse dá 90. X é igual a 90 sobre 3. Certo? Então, eu vou ter aqui que x é igual a 30, ok? Então, o valor de x aí é 30, beleza? A mais complicada, pessoal, nessa prova, seria mais ou menos as duas últimas questões, certo? Seria a questão 4 e a questão 5, certo? Que eu vou explicar agora as duas, certo? Vamos para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte, ó, deseja-se carregar, deseja-se carregar a carroceria de um caminhão, certo? Pido perdão aí, pessoal. Só aqui. Pronto, vamos lá. Deseja-se carregar a carroceria de um caminhão com alguns móveis. Para isso, coloca-se uma rampa entre a carroceria e o chão, como mostra a figura abaixo. Então, pessoal, não vou desenhar um carro aqui não, certo? Só vou desenhar aqui a parte do triângulo que forma, né? Tipo assim, ó. Deixa eu botar aqui, quarta questão, certo? Aqui seria, pessoal, a altura, né, da carroceria em relação ao chão. Seria aqui mais ou menos de 1,5 m, certo? 1,5 m. E aí, a tampa, né, dessa carroceria seria essa medida aqui, certo? Que eu vou chamar aqui de x. E aí, pessoal, aí diz o seguinte, ó, lembrando que a altura é em formato de 90 graus, né, a altura em relação ao solo. Aí assim, ó, sabendo que a carroceria se encontra a uma altura de 1,5 m, certo? Qual é o comprimento da rampa, ou seja, esse comprimento aqui, para que possa formar um ângulo de 37 graus, ou seja, aqui, ó, é 37 graus em relação ao plano do chão, né? Aí ele dá o seguinte, ele dá na questão que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quais são aí a gente agora vai para questão, né? A gente vai analisar aqui o triângulo retângulo e olhar quais são os elementos que estão sendo indicados aqui. Perceba que aqui é meu ângulo de referência, certo? Aí eu tenho essa medida que representa o cateto oposto a 37, certo? E aqui eu tenho a hipotenusa do triângulo retângulo. Então,
qual é a relação que tem cateto oposto e hipotenusa? Nada mais é do que o seno. Então, eu tenho, pessoal, aqui, ó, que nesse triângulo retângulo, o seno de 37 graus é 1,5 sobre x, certo? Agora, pessoal, perceba agora que eu posso fazer o seguinte. Seno de 37 é 0,6, então vou substituir aqui. O que é que vai acontecer, ó? Vai ficar 0,6 é igual a 1,5 sobre x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse 0,6 em fração, certo? Quem colocou 1 embaixo também não tem problema. Mas eu vou transformar ela aqui dessa forma aqui, certo? Dá no mesmo? Dá no mesmo. Ok? Agora eu vou fazer aqui a nossa regra de 3. 6 vezes x dá 6x, certo? 10 vezes 1,5 dá 15, ok? Agora, fazendo aqui a nossa situação, ó, eu tenho que x é igual a 15 dividido por 6. Então, vou ter... Eita, pessoal. Deu um probleminha aqui que eu bati aqui sem querer no pedestal. Mas, infelizmente, esse tipo de erro acontece, né? É assim mesmo. Acontece com as melhores famílias. Então, vamos lá. 15 dividido para 6, pessoal. Isso aqui nada mais é do que 2,5 metros, ok? Então, essa rampa aí, pessoal, tem aí um comprimento de 12 ou 2,5 metros, beleza? Então, fechado aí a nossa quarta questão, vamos para a última questão, que é a questão número 5, beleza? Que eu acredito que seria mais complexa. A maioria das pessoas me pediram ajuda nessa daqui. Ok? Então vamos lá, ó. Diz assim, ó, sabendo que quando o ângulo de elevação do Sol é de 66 graus, a sombra de uma árvore mede 20 metros. Determine a altura da árvore. Então isso quer dizer o seguinte, ó, pessoal. Vou desenhar a árvore aqui, não sou muito bom de desenho, certo? Tem a árvore aqui. Aí. Ok? A árvore. Aí tem um solzinho aqui em cima. O solzinho aqui, certo? E ele produz os seus raios solares, certo? Vamos supor que isso aqui seja um raio solar, certo? Aqui, ó. O raio solar, certo? Esse aqui é o raio solar, que vem do Sol. Aí o que é que acontece? Esse raio solar, ele incide aí sobre um ângulo de 66 graus, certo? E aqui, pessoal, quando o Sol atinge esse grau de elevação aqui, o que é que acontece? Sua sombra, ó, aqui é a sombra. Ela atinge um comprimento, pessoal, aqui, esse comprimento aqui, de 20 metros, certo? Esse comprimento. Ele quer saber, pessoal, a altura, certo? A altura dessa árvore, certo? Qual é a altura? Vou chamar de H, certo? Qual é a altura dessa árvore aqui? Então vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Perceba que a altura em relação ao solo forma um ângulo de 90 graus, certo? Esse raio solar aqui, ó. Perceba que esse raio solar é um lado do triângulo retângulo. Aqui também o solo pode ser um triângulo retângulo, um lado também, e a altura também é o outro lado. Então perceba aqui, ó, que eu formo um triângulo retângulo, ok? Onde, assim, pessoal, esqueci, ó. Lá também dá o seguinte, né? Que o seno de 66 graus é igual a 0,91. Aqui diz que o cosseno de 66 graus é 0,41 e a tangente
66 graus é 2,25. Certo? Dá essas informações. Aí vamos lá. Perceba aqui, pessoal, que eu tenho duas medidas indicadas. Ele dá o comprimento da sombra, que é de 20 metros, e quer que eu descubra a altura. Ok? A sombra, se a gente for analisar esse triângulo retângulo aqui, ele indica que medida, que elemento do triângulo retângulo? Indica o cateto adjacente ao ângulo. Então eu tenho o cateto adjacente sobre o cateto e aqui eu tenho um cateto oposto. Cateto oposto e cateto adjacente, isso aí nada mais é do que a tangente, né, pessoal? Cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu vou ter que a tangente de 66 graus nada mais é que o cateto oposto, ou seja, H, sobre o cateto adjacente, que é 20, certo? Perceba que aqui em cima deu que a tangente de 66 é 2,25. Então, eu vou substituir aqui, certo? E vai ficar o seguinte. Vai ficar 2,25 é igual a H sobre 20. Certo? Aí, vamos lá, pessoal. Eu vou transformar isso aqui em fração. Ou eu coloco 1 embaixo, o número 1 embaixo, certo? Ou eu coloco outro valor. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar o número 1 embaixo, certo? Aí eu vou fazer aqui, ó. H vezes 1 é igual a H, certo? E agora eu vou fazer 2,25 vezes 20, certo? Então, fazendo aqui, pessoal, a multiplicação de 2,25 vezes 20, eu vou ter um resultado igual a 45, né? 2,25 vezes 20 é igual a 45, ou seja, a altura dessa árvore ela é de 45 metros. Ok? Então, pessoal, foi basicamente isso a nossa prova, né? Vocês viram que o vídeo de hoje foi bem rápido e bastante objetivo, certo? Me perdoe aí por ter batido aí no pedestal e ter atrapalhado o vídeo de vocês, mas não tem bronca. Certo? Lembrando que a próxima unidade a gente vai trabalhar ainda com o livro número 3, ok? Então não se preocupe com o livro 4, que a gente vai encerrar nosso ano com o livro 3, certo? Então, pessoal, por hoje é só, ok? E até a próxima semana e valeu!